Passada a primeira metade do campeonato, já avançando no retorno, a pergunta que fica: quais são as equipes que efetivamente estão brigando pelo título nesse ano? São duas, são três, são quatro. O Fortaleza, ele tá brigando pelo título ou ele tá ali de maneira transitória nesse G4, brigando por liderança, chegou a dormir na liderança de sábado para domingo? Vamos debater sobre isso aqui no vídeo que saiu um pouquinho mais tarde nessa segunda-feira e eu já vou explicar por quê. Antes eu quero que você dê o like aí do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho rumo a 220 mil inscritos por aqui. Estou de aposta ganha. Bola rolando no mundo, as principais ligas já começaram. Amanhã tem playoffs da Champions e no Aposta Ganha excelentes oportunidades. Hoje tem Brasileirão, hoje tem Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro tá ou não tá nessa briga pelo título? Vamos falar sobre isso no vídeo. Aproveita, aponta a câmera para esse QR Code aí na tela. Aproveita as odds supremas, cotações turbinadas para você se divertir. Jogue com responsabilidade. São as maiores cotações do Brasil. Ó, Aposta Ganha. Bom, só para explicar, o vídeo de meio-dia sairia normalmente não fosse um problema inesperado de processamento do vídeo, jogando 35 minutos de análise fora do Clássico Paulista e do Clássico Carioca. Uma pena. Mas aí me veio a ideia de uma pauta que surgiu no De Placa de hoje. A gente perguntou lá pra galera, eu participei do programa, junto com o Mauro Betti, o Vitor Lopes e o VSR, perguntamos quem de fato briga pelo título. Olhando para esse G4, Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, a briga é entre eles? Esses quatro estão mesmo na briga? Por que é feita essa pergunta? Porque se coloca em dúvida o Fortaleza. Naturalmente é isso que acontece. Por quê? Porque o Fortaleza, além de ter menos tradição nessa disputa, desses quatro citados, por exemplo, é o único não campeão brasileiro ainda, o Fortaleza tem menos investimento do que os outros citados. O Botafogo, por exemplo, contratou 2 jogadores na casa dos 100 milhões de reais e que são titulares hoje, que fazem a diferença, o Almada e o Luiz Henrique, principalmente o Luiz Henrique, um dos melhores do futebol brasileiro do ano. O Flamengo possui um elenco caríssimo. O Palmeiras vem investindo muito nessa era Crefisa / Leila Pereira. O Fortaleza, com menos recursos, faz uma campanha de pé de igualdade com esses clubes aí. Porque uma coisa é, o Fortaleza tá liderando o campeonato ali na segunda rodada, na terceira rodada, daquele começo onde a coisa não engrenou. Outra coisa é, estamos na rodada 23, o Fortaleza tem um jogo a menos que o líder e está 1 ponto atrás desse líder. E chegou a dormir na liderança de sábado para domingo. Opa, isso aqui não é algo, sabe? Caroline aparecendo no vídeo. Oi, Caroline, tudo bem? Não é algo casual. Não é algo, um aborto da natureza, assim, uma coincidência. Não. O Fortaleza tem 13 vitórias em 22 jogos no campeonato. Fortaleza faz campanha de time que realmente briga pelo título. O Fortaleza, se você ampliar o corte aqui, não só para G4 nem para G6, se você pegar o G10, as 10 primeiras equipes do campeonato, o Fortaleza tem a segunda melhor defesa entre os 10 primeiros colocados do campeonato. Só atrás do Palmeiras. O Fortaleza tomou 20 gols, o Palmeiras tomou 19. Verdade que o Palmeiras tem um jogo a mais disputado. O Fortaleza é um trabalho de gente séria. É um trabalho de gente competente, de gente que pegou esse clube na Série C. Esse clube passou o pão que o diabo pisou, amassou e cuspiu na terceira divisão do Campeonato Brasileiro durante 7 anos. E esse clube foi resgatado por uma gestão competente, uma gestão que respeitou processos e uma gestão de gente honesta, de gente que honra compromissos, de gente que não dá passo maior do que a perna, de gente que sabe o que pode pagar, aonde pode investir e por isso está onde está. A gente tem um clube, todo mundo, né? Você que está vendo o vídeo torce por alguém, talvez um dos candidatos ao título aqui, talvez Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Bahia, São Paulo, Cruzeiro, talvez seja um desses o seu time. E você, naturalmente, não vai torcer para que o Fortaleza seja campeão. Mas eu me pego, ainda mais trabalhando no futebol e conhecendo as pessoas e conhecendo os projetos e processos, a gente se pega muitas vezes torcendo pelas pessoas. E torcer por caras como Marcelo Paes, como Juan Pablo Vojvoda, é algo fácil. Porque são competentes, porque têm visão. O Fortaleza, esse ano, teve um atentado contra o seu elenco. Atentado contra a vida do seu elenco.
lá no Recife, depois da Copa do Nordeste, depois do jogo contra o Sport na Copa do Nordeste, o Fortaleza tomou uma goleada do Cuiabá que poderia ter tirado o trabalho dos trilhos. O Fortaleza perde o título estadual para o seu maior rival. Houve contestações ao Vojvoda? Claro que houve. Mas no Fortaleza existe trabalho, existe planejamento, existe meta de médio prazo, de longo prazo, e por isso o Fortaleza está onde está. Eu coloco o Fortaleza como favorito ao título? Favorito, não. Candidato? Sim. Sim, por que não? A verdade é que o Fortaleza tem uma Sul-Americana. E ele ficou uma disputa de pênaltis de ser campeão da Sul-Americana recentemente. Em algum momento, o Fortaleza pode priorizar aquele caminho em tese mais curto. Em tese mais curto, não. De fato, ele é mais curto porque são menos jogos. Mas em tese mais fácil para ser campeão brasileiro? Pode ser. Mas enquanto isso, ele está aí, pontuando, conciliando as duas competições. E na matemática, sim, o Fortaleza é candidato ao título. Agora, ele tem menos qualidade do que o Botafogo? Tem. O Botafogo joga o melhor futebol do Brasil no momento. O Botafogo é a equipe mais forte do Brasil no momento em desempenho, em performance, em profundidade de elenco, porque o Flamengo também tem um ótimo elenco com opções, mas o Flamengo está sofrendo com lesões mais sérias do que o Botafogo, e olha que o Botafogo também teve, né? O Júlio Santos, por exemplo, está fora. O Eduardo machucou. O Tiquinho está voltando agora, ainda num processo onde não jogou 90 minutos desde o seu retorno. O Botafogo também sofreu com lesões, mas o Botafogo hoje ele tem mais peças à disposição e mais peças desequilibrando. O Botafogo hoje, na comparação com o Flamengo e com o Palmeiras, ele é coletivamente mais bem resolvido, mais bem encaixado. O Flamengo tem problemas com lesões que atrapalham muito o trabalho do Tite. Eu não seria canalha ao excluir isso aqui da análise e colocar toda a culpa do Tite, por exemplo. Não. Você perdeu o Pedro, líder de assistências e na artilharia do campeonato. Claro que faz diferença. Você está perdendo. O melhor jogador em números do campeonato é o Pedro. E o Flamengo perdeu esse cara. Você começar um clássico na casa do teu rival, tomar um gol com 3 minutos e perder o Arrascaeta com 5, arrebenta com o trabalho, com o teu planejamento, claro. Claro, vinha fora da temporada, Cebolinha, que vinha sendo o segundo melhor jogador do ataque do Flamengo, também machucado nesse momento. Sim, o Flamengo está sofrendo com isso. Ao mesmo tempo, sofre com um trabalho que ainda não conseguiu transformar esse Flamengo num time sólido, como sempre foram os times do Tite. E ontem no Clássico, por exemplo, algumas decisões bem questionáveis. Por que colocar o Vitor Hugo quando o Arrascaeta machuca e não o Lohan? Ah, porque a torcida vaiou recentemente o Lohan. Se for por isso, o Alan nem pode pisar em campo. E o Tite adora o Alan. Por que tirar o Léo Ortiz da posição de volante, onde ele vinha rendendo muito bem no primeiro tempo, inclusive dando assistência, um bolão pro gol do Bruno Henrique, e colocá-lo como um zagueiro? Além de atrair o Botafogo, que finalizou 15 vezes no segundo tempo, você também perde o melhor volante do time. Ah, mas ele é zagueiro, o Tite não gosta. Tá bom, mas ele é o melhor volante hoje. O Léo Ortiz hoje como volante é melhor que o Pulgar, que estava suspenso ontem, é melhor do que o Alan. Então, as decisões do Tite não têm sido boas. Abel Ferreira, podemos dizer o mesmo. Abel Ferreira não tem feito um trabalho em 2024 do nível dos anos anteriores. Nem mesmo do nível do trabalho de 2023, que teve uma eliminação da Libertadores muito na conta dele, um título brasileiro que veio numa arrancada espetacular, mas com muita contribuição daquela paçocada, daquele derretimento do Botafogo. Então, se a gente olhar para esses 4... O Botafogo hoje é o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro, mas isso ainda precisa se confirmar daqui para frente. Então, na bola jogada, o Fortaleza, ele não é o favorito, mas ele é candidato. Flamengo e Palmeiras também são. E tem um detalhe. Na próxima rodada do fim de semana, quando chegar a próxima rodada do fim de semana, um desses dois, ou o Botafogo ou o Palmeiras, só terá o Campeonato Brasileiro, porque ambos caíram da Copa do Brasil e um dos dois vai cair no confronto entre eles na Libertadores da América, o que aumentará as probabilidades, as possibilidades de título para esse que foi eliminado na quarta-feira, porque vão sobrar 3 meses de temporada, 3, 4 meses com uma única competição. Então o foco será total. Quem cair quarta-feira no Allianz, foco total, absoluto na disputa do Campeonato Brasileiro, e claro que isso pesa ainda mais num calendário maluco, insano e irresponsável como temos aqui no futebol brasileiro. Uma análise mais profunda do Palmeiras, já que eu fui analisando esses 4, o Palmeiras é um time que nesse ano tem vários jogadores rendendo abaixo. Quando vários jogadores ao mesmo tempo estão rendendo abaixo do que podem, nós temos aí um problema claro de ordem individual, mas também de ordem coletiva.
E o Abel tem tentado variar, às vezes com 3 zagueiros, às vezes com linha de 4, com 2 volantes. Um jogo o Veiga é volante, no outro jogo ele põe o Veiga como atacante. Num jogo ele começa com o Rony, no outro ele começa sem o Rony, vai com o Estevão, vai com o Lázaro. O Estevão tá voltando. Ele tem tentado. Ele ainda não vimos em 2024 o Palmeiras ideal, o Palmeiras que encaixou e seguiu em frente e agora vamos e embalou. O Palmeiras não conseguiu esse embalo. O Palmeiras vive de alguns jogos pontuais, como, por exemplo, o jogo da volta contra o Flamengo na Copa do Brasil, onde ele não obteve a classificação. A sequência é delicada, a ausência do Estevão foi importante nesse período e ele está retornando agora e é o cara que pode desequilibrar. Hoje a gente olha para o elenco do Palmeiras, existem ótimos jogadores, mas apenas um com a capacidade de desequilibrar. E esse é o ponto, né? O Botafogo tem mais de um. O Botafogo tem um Luiz Henrique. E olha que o Júnior Santos está fora, como eu já disse. O Botafogo tem o Luiz Henrique, o Botafogo tem o Almada, o Botafogo tem um Savarino, o Botafogo tem o Igor Jesus, que é garçom, é centroavante. Tem vários jogadores que hoje vão desempenhando ali funções com talento, com um coletivo que funciona e com a capacidade de resolver numa individualidade, numa explosão. A rotação do Luiz Henrique hoje é um negócio que... né? Nem o Lucas Moura, que quando chegou no Campeonato Brasileiro parecia um jogador completamente diferente dos outros, nem ele tem jogado na rotação do Luiz Henrique esse ano. O Luiz Henrique conseguiu elevar isso. E aí já falando do São Paulo, o São Paulo é candidato? São Paulo agora tem a lesão do Ferreirinha. São Paulo é um time que também vem convivendo com lesões desde o início do ano. É um baita problema para o Zubeldia. Ainda está em 3 frentes, pelo menos no momento em que a gente grava o vídeo. É possível que em algum momento o São Paulo priorize as Copas. É muito provável até que isso aconteça levando em consideração os últimos anos, mas não dá para descartar. Um time que tem Lucas, que tem Luciano, que tem Caleri, pode chegar. Acho que ele está num nível abaixo, né? Alguns níveis até abaixo do Botafogo nesse momento. O Bahia talvez coloque todas as energias na Copa do Brasil, que é um caminho mais curto para um título que é muito importante para a consolidação desse projeto. Mas um time que é quinto colocado com 38 pontos... também você não pode descartar. O Cruzeiro, que tem 36 em sétimo, ele tem 2 jogos a menos que o líder. Então, pode ser que, na verdade, na matemática, o Cruzeiro, que hoje tem 36, talvez tenha mesmo 42. Se ele conseguir ganhar os 2 jogos, enfim. E é um time que não tem Copa do Brasil, saiu muito cedo da Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana, vai ter que virar um confronto contra o Boca, mas até o Cruzeiro, levando em consideração a matemática... eu acho que todo mundo tem chances. Agora, aqueles em quem eu acredito de verdade que podem brigar por esse título até o final são os 3 principais mesmo. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Botafogo porque joga o melhor futebol do momento e tem o melhor elenco. Acho que até podemos discutir, né? Em relação ao Flamengo, eu acho que há algum nível de equilíbrio aí, mas o Botafogo tem mais peças à disposição. Botafogo, Flamengo pelo elenco e Palmeiras pelo trabalho do Abel, pelo Estevão e também pelo elenco que tem. E o Fortaleza viria num bloco ali com o Bahia, até mesmo com o próprio São Paulo, com reais condições de brigar, mas não com o favoritismo. E aí eu estenderia isso até o Cruzeiro, que é o 7º colocado. Eu acho que o Galo com 30, ele já começa um outro bloco de quem está muito distante. E o Galo é o time que tem oportunidade de embalar e não embala, perde pontos em casa, como perdeu para o Cuiabá no fim de semana, já foi goleado em casa pelos líderes, né, pela galera de cima do campeonato. E é um time que, com o Milito, joga menos do que pode por muitos erros cometidos pelo próprio Milito também. Então, hoje, antes da rodada 24 do Campeonato Brasileiro, hoje é 19 de agosto, eu enxergo a disputa nesse patamar. Vejamos o que vai acontecer. E como falta perna, porque sobra jogo e falta data, quem cair nas competições ou quem conseguir administrar minimamente o fôlego dentro do Campeonato Brasileiro pode ter uma vantagem na disputa. Esse é o lado cruel do nosso calendário. Para ganhar alguma coisa, você tem que abrir mão de outra, ou você tem que perder outra. Infelizmente, do jeito que o calendário é aqui, não é nem só a tríplice coroa, uma dobradinha que seja, como o Atlético conseguiu em 2021, ganhando Copa do Brasil e Brasileiro. É um pato para conseguir, beira o impossível, porque a CBF não está muito preocupada em proteger os seus jogadores, a integridade física e cuidar da qualidade do produto. Aliás, na semana passada, só para fechar, rolou uma treta do Tite
com o sindicato lá do Rio de Janeiro, lembra? O Tite tinha falado na quinta-feira sobre o intervalo de 66 horas entre um jogo e outro, e aí o sindicato dos atletas rebateu o Tite, soltou uma nota dura, e dizendo que o Tite não tem capacidade hoje para fazer o Flamengo suportar aí a sequência, o calendário, que o Tite nunca fez nada quando teve na seleção para mudar o calendário, agora ele tá falando que é muito fácil, e aí no momento da nota eles dizem lá, o sindicato dos atletas do Rio, não, porque realmente o grande gargalo do nosso calendário é o calendário da Conmebol. Tô tentando até achar aqui, ó. Lá. Que o senhor, eles se dirigem ao Tite falando assim, que o senhor Tite vá à Conmebol e os obriguem a mudar o calendário deles, pois este é o gargalo. Não, sindicato. Não. Discordando respeitosamente dos senhores, não é o grande gargalo. O grande gargalo do calendário do futebol brasileiro é ter um estadual com 16 datas. O grande gargalo do futebol brasileiro e os senhores, como defensores dos atletas, representantes dos atletas, já que constituíram um sindicato, deveriam se atentar para este fato. O grande problema é o jogador que se apresenta no dia 5 de dezembro e com 10, 12 dias de pré-temporada, ainda recondicionando, ainda recuperando a forma, esse cara já tem que jogar num calor de 40 graus contra o Bangu, contra o Audax, contra o Resende, no Campeonato Carioca, ou pegar uma viagem longa até Mirassol, até Novo Horizonte para fazer uma estreia no Campeonato Paulista no interior, sem que haja preparação adequada, sem que haja entrosamento, recuperação das férias. Esse é o nosso grande gargalo. Esse é o gargalo, não é o calendário da Conmebol. O calendário da Conmebol tá aí. Por que, já que o problema é o calendário da Conmebol, por que só no Brasil as equipes jogam tantas partidas no ano? Por que esse não é um problema no Uruguai? Por que esse não é um problema no Chile? Por que o problema... o calendário da Conmebol é o gargalo só para o Brasil? Por que será? Talvez porque aqui tenhamos os campeonatos estaduais, né? Então aí está o grande gargalo. Com todo respeito. Agora a culpa é da Libertadores. É sério. Vocês vão dizer mesmo que a culpa agora é da data FIFA, que a culpa agora é da eliminatória, a culpa é da Conmebol, que faz um monte de cagada, que tem um monte de culpa. Cada um que pague a sua conta. Essa conta não é deles, não. Essa conta é nossa. Essa conta é da CBF, das federações e do jogo de poder estabelecido nas federações aqui do Brasil. Feito o vídeo da segunda-feira, desculpe o atraso, like se você ficou até o final, deixa a tua opinião nos comentários. Quais são os reais candidatos ao título brasileiro, na sua opinião? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Esperaram o fim do vídeo, né? Esperaram o fim do vídeo pra fazer isso, né? Não tem problema, eu acendo a velhinha. Obrigado. Beijo, juiz. Vou comemorar o aniversário agora. Tchau.